Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio 225 do RH para Você Cast, o nosso podcast que conecta você às ideias, às pessoas e às transformações que estão moldando o futuro da gestão de pessoas. Aqui, cada episódio é um convite para pensar mais a fundo e de forma diferente sobre os desafios e oportunidades que cruzam o caminho de quem trabalha com recursos humanos. Portanto, se você é recursos humanos, se caiu de paraquedas em RH, está estudando RH, se interessa pelos temas de gestão de pessoas, essa é a nossa casa, essa é a nossa comunidade. Falando em comunidade, já deixo aqui o recado, ou na verdade o convite, para você seguir a gente nas redes, né? Assinar o feed do nosso podcast. Falando de redes sociais, a gente está em todas elas, né? No Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Você pode se conectar com quase 300 mil profissionais de recursos humanos que estão conectados com lá, juntando o Company Page com o grupo de discussão do RH para você. E, claro, fica o convite também para você acessar o rhpravocê.com.br e conferir todos os conteúdos que estão disponíveis lá, todos os dias atualizados, tanto da nossa área de redação, área de conteúdo, capitaneada pelo Bruno Piai, como também pela nossa área de comunidade, os nossos podcasts, os nossos colunistas. Quer dizer, tem muita coisa lá para você conferir, assim você sempre vai ficar por dentro das conversas que podem transformar a vida e a visão, na verdade, que a gente tem sobre o mundo dos negócios. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar num tema super urgente e decisivo. A gente vai falar sobre a perspectiva da saúde nas empresas para 2026, então prepare-se para obter grandes insights que podem, de fato, mudar a forma como você enxerga o amanhã. Quem vai guiar a gente por essa jornada, por esse caminho, para entender as perspectivas de saúde para o panorama de 2026, é um convidado super especial. Estou falando do Alberto Ogata. O Ogata é médico, mestre em Medicina e Economia da Saúde pela Unifesp, doutor em Saúde Coletiva pela USP, ex-presidente da IAWHP, professor e pesquisador da FGV e AESP, e também é colunista do RH para você. Eu agradeço imensamente pela sua participação, viu, Ogata? Obrigado, Bruno, pelo convite. É um prazer estar nos canais do RH para você. Eu já há alguns anos tenho uma coluna onde, com o maior prazer, sobre os temas relacionados à saúde. Pelo convite, feliz em compartilhar também essa conversa com o Bruno. A gente que agradece, Ogata. Está aqui comigo também, como eu falei, o editor do RH para você. Tudo bem, Bruninho? Oi, gente, tudo bem? O Ogata não só um dos nossos colunistas, mas um dos nossos colunistas mais lidos. Uma coluna muito bacana, sempre aliando saúde com os tópicos aí do momento, né? Inclusive o Ogata participou agora do nosso evento recente, o RH Top Talks, falando sobre saúde e bem-estar nessa era da inteligência artificial crescendo, bombando, ganhando tanta força. Então, sempre um prazer contar com o Ogata aqui em todo o nosso ecossistema, um dos grandes nomes da saúde no país, dá para falar isso sem nenhum exagero. Tenho certeza que o episódio de hoje vai ser muito legal e bom episódio aí para todos nós, gente. É isso aí, como disse o Bruninho, além de ser um dos nossos colunistas mais lidos, os temas que o Alberto Ogata traz nas suas colunas no RH para você são todos muito quentes, muito pertinentes para quem trabalha com gestão de pessoas. Por quê? Porque a gente está falando, evidentemente, de um dos dramas, né, Ogata? Acho que dá para dizer isso, de qualquer gestor de pessoas, de empresas atualmente contemporâneas, é justamente como lidar com os desafios de saúde, tanto no âmbito físico quanto no mental. Quando a gente fala de saúde, normalmente a gente está falando da saúde integral mesmo. E eu queria começar essa conversa contigo, Gata, te perguntando um pouco sobre como você tem visto o atual estado das coisas, quando a gente fala de saúde corporativa, e para já começar a dar um norte, digamos assim, do que vai ser a nossa conversa, se você pudesse compartilhar conosco também um pouco de quais são os vetores que devem guiar as conversas sobre saúde corporativa para 2026. Pois é, Daniel. Para muita gente, essa questão da saúde na empresa é um custo, né? É o custo do plano de saúde, é uma despesa.
e que deve ser gerenciada, mitigada, e tem empresa que só oferece o benefício por conta do dissídio coletivo, etc. No entanto, hoje a gente sabe que ter saúde e bem-estar é um ativo muito importante na gestão do capital humano, né? Uhum. E aí a gente não está falando só de saúde física, a gente fala de saúde física, saúde emocional, saúde financeira, saúde social e saúde é, espiritual. Então, a gente entende que as pessoas precisam estar bem, se sentir bem, para que atinjam todo o seu potencial de produtividade, de desempenho, de criatividade. E as empresas mais têm equipes enxutas, equipes de pessoas que têm múltiplas funções. Então, elas precisam ter gente que esteja a pleno, em plena condição. Então, Uhum. acho muito importante que essa questão da saúde não fique restrita à área de benefícios ou ao ambulatório médico. Ele permeia toda a questão de gestão de capital humano. Perfeito. É isso, né, Bruninho? A gente também percebe, lidando com conteúdo para RH, quando a gente fala de saúde, que muitos gestores continuam vendo que pensar em saúde é pensar em custo. E isso precisa mudar, né? E não só por isso, né? A perspectiva natural para esse ano é que os afastamentos por saúde mental superem os dados do ano passado, que já superaram os dados de 2023, então a gente está numa crescente aí de afastamentos, isso falando só de um tipo de saúde, né? A saúde emocional, não colocando aqui na lista saúde ocupacional, para onde a gente sempre mediu os afastamentos e tantas outras questões semelhantes nas empresas. E a gente vê os índices crescendo de tantas doenças como burnout, depressão, ansiedade. Ô Gata, até onde deve ir a nossa expectativa com as empresas, com o RH, com o gestor de pessoas, em relação ao cuidado de saúde que ele deve ter? Porque ao mesmo tempo que as empresas começam a falar com mais foco, com mais atenção, com mais cuidado da saúde como um todo, a gente vê esses números aumentando. É claro que o RH não é médico, não é o RH que vai solucionar magicamente essa questão. A gente fala muito também de tomar um cuidado na interpretação, que o líder não é um pai, então há de se separar as coisas, mas a gente sabe que a empresa pode ter um papel de protagonismo para amenizar um pouco essa situação. Mas eu queria que você pontuasse com a sua experiência até onde que vai esse papel da empresa, até onde que a gente deve criar expectativa, para não ficar parecendo também muito aquela dinâmica de escola, né? De que a escola tem que criar os filhos mais do que os pais. Então eu queria que você pontuasse nesse sentido qual é o limite aí, entre aspas, de até onde um gestor de pessoas pode ir nesse processo. Bom, Bruno, adorei a sua pergunta. Acho que daria para a gente tocar o podcast inteiro com essa sua pergunta. Muito boa. A gente acabou de fazer um levantamento. Então, assim, essa questão do absenteísmo por saúde mental está aumentando. Eu peguei números da Previdência Social e mais de 90% dos afastamentos por saúde mental não são decorrentes do trabalho. Sabe? Então, 90%. Então, ansiedade, depressão, tem gente que tem esquizofrenia, tem gente que é bipolar. Então, a gente. E um dos fatores que a literatura mostrou e que é muito característica do Brasil é o impacto da violência urbana na saúde mental. Então, assim, as pessoas não são ilhas, né? Então, elas moram em algum lugar, uma comunidade, em algum lugar, elas se deslocam, elas recebem salário, então elas se endividam,
elas cuidam de crianças, pais idosos, elas às vezes sofrem violência, violência doméstica, violência, são assaltadas, violência no trânsito. Então, realmente, a gente tem que separar. Primeiro, eu acho que há uma certa prepotência da gente achar que a empresa resolve tudo, né? Mas os gestores de pessoas têm que ter clareza de que há muitos fatores que a gente chama tecnicamente de determinantes sociais e econômicos, saúde, extra-empresa, que afetam a saúde, inclusive a saúde mental. Então, primeira coisa há, uh, há muitos fatores e, às vezes, os afastamentos provocados pelo trabalho, eles são só a ponta do iceberg. Outra coisa é essa questão de realmente abordar esse tema em equipe, né? Envolver a área de saúde ocupacional, envolver a área de recursos humanos, considerando a questão da cultura, do ambiente, da comunicação. Então, a gente tem que pensar de uma maneira ampla e considerar as diferentes facetas da saúde mental, já que você tocou nesse tema, né, Bruno? Então, por exemplo, a gente tem uma explosão agora de casos de transtorno de espectro autista, né? Não é que as pessoas têm mais autismo agora, é que se faz mais diagnóstico, né? Então, como que a gente vai enfrentar essa questão, né? Ela não é provocada pelo trabalho, mas a gente vai ter que acolher, lidar com isso, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender a realidade, né? A gente reconhecer o que acontece. Por exemplo, não, eu tenho absenteísmo, é um problema sério. Por exemplo, fiz um outro estudo e a gente estudou quais são os setores econômicos onde tem mais afastamento por saúde mental, né? Então, a gente conhece, são hospitais, professores, setor bancário, né? Então, esses setores, eles são críticos e merecem uma atenção toda especial. Outros setores, isso é menos comum. Por exemplo, na indústria, né? Na indústria, os problemas mais comuns são as dores lombares, as questões musculoesqueléticas. Então, de novo, assim, o primeiro passo é o diagnóstico. Não basta você, não, eu vou ter um programa de saúde, eu vou resolver, eu contrato vários prestadores, vários produtos que estão no mercado. Eu, não, agora eu estou cuidando da saúde dos colaboradores. A coisa não rola dessa maneira. Ô, Gata, nesse sentido, eu queria te perguntar, de acordo com a sua experiência, quais são os principais erros que você identifica que as empresas, os RHs, os líderes corporativos cometem quando a gente fala de saúde corporativa? Porque enquanto você estava falando, eu pensei, bom, acho que um primeiro erro que muita gente acaba incorrendo é de achar que tudo está relacionado ao trabalho. Quer dizer, a limitação da empresa, ela tem as suas limitações, e, inclusive, as questões os males de saúde mental, digamos assim, também não estão, como você disse, quer dizer, 90% nem estão relacionados às questões de trabalho. Ainda assim, afetam o dia a dia do trabalhador. E aí, o RH acaba se sentindo na obrigação, digamos assim, de, não, eu preciso fazer alguma coisa para reduzir absenteísmo, para reduzir o presenteísmo também, quer dizer, para ajudar a força de trabalho, ajudar o capital humano. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar quais são os erros a serem evitados e também te perguntar sobre a NR1, se você acredita que ela de fato passa a ter um papel que pode ajudar a mudar esse cenário.
Olha, Daniel, o primeiro passo é realmente conhecer a realidade. Eu acho que com os dados que se tem. Então, existem dados da saúde ocupacional, clima organizacional, absenteísmo, o turnover, né? O turnover é muito importante, turnover voluntário. E, conhecendo a realidade, tentar buscar soluções. É gozado que, muitas vezes, para esse tema, como você bem falou, para muita coisa se faz gestão de projeto. Se roda um PDCA, para isso não. A pessoa vai. Eu acho que o segundo erro é ficar contratando um monte de prestador. Eu contrato um prestador para dar desconto em academia, outro prestador para suporte psicossocial, outro prestador para fazer grupo de corrida, né? E porque todo mundo faz meio colorido, né? Será que no desfecho que eu preciso de capital humano, eu preciso fazer meio colorido? Você vê que o calendário não comporta mais cores, né? É um arco-íris. E aí, as empresas vão investindo nisso. E aí, qual que é o resultado? É o processo. Quem iluminou o prédio mais bonito, quem distribuiu o melhor brinde, e não o desfecho, o resultado que a gente quer. E está cada vez mais difícil, eu tenho visto, dos RHs, comprovar a efetividade da ação do CFO, o diretor de operações. Diz assim, não, ok, você contratou lá um desconto da academia, e aí? Onde se refletiu em melhora para o trabalhador? E a terceira coisa que eu sou jurado de um prêmio global de ambiente de trabalho saudável, Global Health Workplace Award, e represento a América Latina. O ponto que a gente mais pega no pé das empresas é que elas não ouvem o trabalhador. Elas depois pedem feedback, fazem NPS, mas tem que ouvir o trabalhador antes de formular, assim, as suas necessidades e os seus interesses. Então, o trabalhador ele não é ouvido, ele não é consultado, ele não participa. Depois, eles dizem assim, não, o cara é um desinteressado, ele não se engajou. Mas esse tema não estava na agenda dele, não estava afim. Então, existe se você olhar a maioria das grandes empresas, elas têm programas muito parecidos, porque contratam os mesmos prestadores, têm as mesmas ações, mas é aquela coisa, né, antiga lá do Einstein, né, quer dizer, fazer igual e esperar resultados diferentes, né? Eu acho que o mesmo se aplica essa questão da NR1. Muitas consultorias, prestadoras, vendem essa abordagem quase como uma coisa mágica, né? Olha, vamos abordar e vamos resolver o problema da saúde mental. Primeiro que, como eu tinha comentado, a questão da saúde mental não se restringe aos fatores sociais, né? E outra, você fazer um PGR, documentar, avaliar, fazer, mas você não tem uma cultura de saúde, onde saúde é um valor para a companhia, ele está no planejamento estratégico, ele tem orçamento, ele é um valor, a empresa vai investir nisso só para não ser multada pelo Ministério da Saúde. Então, depende do fim. Se a empresa quer não ser multada, claramente, essa questão da R1, ele vai documentar, vai fazer os relatórios, papéis, vão passar o fiscal. Mas, assim, a gente não pode garantir que essa empresa tenha uma cultura de saúde onde realmente estimular o bem-estar do trabalhador é considerado um ativo. Por exemplo, a gente acabou de estudo sobre as empresas que têm score alto, no índice de sustentabilidade empresarial,
da B3, né? Então, empresas que valorizam essa questão da saúde colocam isso no relatório de sustentabilidade, ganham pontos na Bolsa de Valores. E o investidor, assim, eu vou investir nessa empresa porque essa empresa investe em capital humano, né? Então, hoje em dia, muito mais do que o NPS, o IBO, o feedback positivo, para as grandes organizações, importa como isso retorna, como isso cresce na imagem, no valor da companhia, seja na Bolsa de Valores, seja no mercado, ou seja, no seu índice de sustentabilidade, no seu balanço de sustentabilidade. Então, eu acho que a gente tem que, resumindo, Daniel, ir além só de fazer ações pontuais e sempre igual, ano após ano. Alberto, eu quero explorar um pouquinho esse ir além de fazer ações pontuais. Eu não sei se eu estou sendo capitão óbvio ou indo um pouquinho contra a maré, mas eu sou muito pessimista olhando para o próximo, não vou dizer os próximos anos, vou dizer só o próximo nessa questão de saúde. Eu acho que a gente tem muitos fatores hoje que impactam todos os tipos de saúde que você trouxe. A gente pode falar de muitas empresas que estão abrindo mão completamente de um modelo híbrido e presencial, e a gente vê muitas pessoas impactadas, presencial não, perdão, modelo remoto. A gente vê muitas pessoas impactadas pela rotina de trânsito, de transporte coletivo cheio e muitas reclamações, mas hoje isso é vendido como cultura acima de tudo, então as empresas precisam fazer isso porque a cultura está impactada. Ano que vem é um ano com eleições presidenciais, a gente sabe o quanto isso é delicado e o quanto isso impacta o emocional das pessoas. Isso para a gente não falar de outras tantas vertentes. Em saúde financeira, a gente tem as bets crescendo, aumentando sua popularidade, quantidade de usuários. Então, eu sou um pouco ainda pessimista para ver uma melhora nos últimos anos, porque eu consigo ver uma melhora como um produtor de conteúdo nas soluções que as empresas oferecem. Então, é claro que com tecnologia, com o IA, há soluções aqui e ali para redução de custos, para envolver as pessoas numa iniciativa A ou B. Então, há uma certa criatividade nesse ponto, mas eu concordo com você que ainda está muito igual, ainda está difícil sair um pouco fora da caixa. Então, eu queria que você pontuasse, em meio a esses desafios que estão para chegar no ano que vem, desafios que já existem, mas vão ser potencializados. O que as empresas podem fazer de fato para agregar nisso de trazer valor para o capital humano, para ajudar as pessoas, não a empresa cuidando da pessoa, mas a empresa auxiliando as pessoas a se cuidarem mais também. Então, como que dá para fazer isso de uma forma mais construtiva? Olha, primeiro eu acho que concordo super. Existem algumas pesquisas sobre o futuro do trabalho. Além desse que você citou, hoje muita gente tem aí uma liderança algocrática, né? Quer dizer, a chefia, ele não tem um chefe humano imediato, é o algoritmo, né? Existe essa questão hoje dos gig workers, né? Cada vez mais, né? Pessoas que trabalham com aplicativos de entrega, Uber, sem uma certa maior precarização do trabalho. Realmente, apesar da gente enfatizar, os limites entre a vida pessoal e a vida profissional são cada vez mais tênues, né? E, além disso, existe aquela questão do quiet hiring, né? Quer dizer, as empresas vão capacitando as pessoas, ao invés de você contratar mais um, você capacita ele para fazer o trabalho de dois, né? Outras atividades. Então, a gente tem estudado isso com uma colega
de Harvard, que existe uma outra camada realmente na questão do trabalho, que ela vai além do escritório, da loja, da fábrica, que é esse ambiente político, social e econômico, que passa pela demografia, passa pela economia, passa pelas questões relacionadas ao ambiente social onde a pessoa vive e a questão também do isolamento social, que é muito, muito presente, né? Então, eu acho que essa é a realidade. Eu acho que o primeiro passo para o RH é ter clareza dessa situação. Muitas empresas têm também cada vez mais trabalhadores prestadores, não CLT, né? Por isso que essa discussão que faz sobre nenhum, às vezes pensa assim, a gente como se todo mundo fosse CLT nas empresas. Não é isso, né? Então, eu acho que, de novo, eu acho que nessa questão de saúde e bem-estar tem que ter clareza do que, onde eu quero chegar. Eu quero ter gente com mais força, mais experiência para aguentar o trânsito nesse período. Então, eu tenho que apoiar as pessoas, né? Para isso, eu preciso entender, junto com o pessoal de saúde e segurança, quais são as condições dessas pessoas, fazer parcerias. Por exemplo, os planos de saúde, eles ajudam pouquíssimo nessa questão da promoção da saúde. Menos de 1% do orçamento dos planos de saúde é destinado a ações de prevenção. Menos de 1%. E menos de 5% dos trabalhadores fazem parte desses programas que as operadoras têm. Menos de 5%, inclusive das autogestões. Então, tem que chamar o plano de saúde para estar junto, porque eles são corresponsáveis. E as corretoras, porque as corretoras, elas ficam com dados, fazem umas coisas, às vezes algumas atividades, mas também não compartilham desses investimentos, dessas ações. Então, tem que chamar os parceiros para trabalhar nesse sentido. Óbvio que as pessoas estão... existe sempre o autocuidado, que a gente diz que a pessoa é ativada para se cuidar. Então, a gente tem que contribuir para que cada um cuide da sua saúde, né? Para ver... A gente tem, por exemplo, na indústria, 40% dos trabalhadores da indústria têm pressão alta, né? A gente considera que desses, metade são diagnosticados, metade recebe tratamento e metade está controlado, ou 13%. Nos consultórios, 30% das pessoas com pressão alta e diabetes são controladas. Então, tem um documento da Organização Pan-Americana de Saúde que chama Uma Grande Tempestade que Está por Vir, que é essa questão de saúde mental e condições crônicas, porque isso vai afetar o PIB dos países da América Latina. Então, a gente tem esse entendimento de que a gente tem que ajudar as pessoas a cuidar mais da sua saúde, é algo super importante, né? Porque realmente passou aquela fase muito paternalista do cara falar assim, não, eu dou meu trabalho e você cuida de mim. Isso não existe mais, né? Cada um é dono do seu nariz, mas tem que arcar com as consequências. Mas a gente tem que ajudar, dar caminhos para fazer isso. A gente tem uns projetos, por exemplo, de acompanhamento de trabalhadores da indústria, em que eles são mapeados, acompanhados por telemedicina e tem inputs por chatbot no WhatsApp, né? Então, eles recebem inputs para se cuidar. Tomou o remédio, né? Como é que foi sua alimentação, etc. Mas quem vai fazer é ele, né? Ninguém vai fazer por ele. Então, mas eu acho que
há necessidade dessa metodologia, dessa técnica, ela ser absorvida pelos profissionais na empresa. E isso que a gente conversou, por exemplo, não é ensinado nos cursos de formação de médico do trabalho. Então, se a gente fala assim, não, eu sou um RH, preciso que o médico do trabalho me ajude nesse... Muitas vezes ele não tem essa formação. Ele sabe fazer uma avaliação, sabe fazer um ASO, sabe fazer um periódico, mas ele não sabe ajudar a formular. Eu acho que a gente tem trabalhado aí para estimular esse tipo de formação também nos cursos de medicina do trabalho. Ô, Gata, fantástico te ouvir e o tema é muito rico, né? A gente poderia realmente ficar muito mais tempo falando, mas o nosso tempo já está acabando. Eu quero agradecer imensamente pela sua participação no nosso episódio de hoje e desejar muito sucesso. Parabenizar você, ô Gata, pelo seu trabalho. Você que é uma referência nesse segmento. Muito obrigado pelo convite e é um prazer sempre estar com a equipe, cumprimentar vocês pela liderança no RH para você, que tem realmente uma força cada vez maior, uma penetração cada vez maior e tem influenciado positivamente os profissionais do país inteiro. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Obrigado, Bruninho, também por ter participado hoje. Pessoal, muito obrigado. Sempre um prazer enorme contar com o Gata. Agora a gente começou a se ver com mais frequência, né, no Talks, hoje aqui no episódio, que siga assim, uma fonte de conhecimento, realmente falando de saúde, é uma grande referência. A gente se orgulha muito em ter o Gata há tantos anos como colunista aqui no RH para você, que permaneça por muitos mais anos à frente. Então, de novo, muito obrigado, pessoal. Episódio muito bacana. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Conversamos com o Alberto Gata. Ele é médico, mestre em Medicina e Economia da Saúde pela Unifesp, doutor em Saúde Coletiva pela USP, ex-presidente da IAWHP, professor e pesquisador da FGV e AESP. E também é colunista do RH para você, como a gente marcou, né? A gente fez questão de marcar ao longo do episódio, porque como o Bruno falou, é um orgulho ter o Gata como colunista do RH para você. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Antes de terminar, deixo só o convite para você assinar o feed do nosso podcast no Spotify ou no aplicativo de podcast de sua preferência, onde você estiver ouvindo a gente, ou mesmo no YouTube, porque se você assina o feed ou se inscreve, sempre que tiver episódio novo, a gente vai aparecer na página inicial do aplicativo, beleza? Então é isso, esse foi mais um RH para você Cast. A gente se vê no próximo episódio, um grande abraço e até lá.